Em nome do Estacionete Cinema, agradeço a presença de todos. Mais um dia da mostra LC Barreto, 60 anos filmando o Brasil, e produzido pela Estação, pela K20. E hoje a gente tem o prazer de ter a presença ilustres aqui dos carros da LC Barreto. Bravo! Bravo! Eles tiveram um probleminha de saúde, mas graças a Deus, com a força aí deles, que a gente já conhece, eles vieram prestigiar essa sessão, tá? Eu queria muito agradecer a presença deles, a presença de você. Eu vou pedir para o Rodrigo Fonseca, nosso amigo aqui, crítico de cinema de muitas batalhas, está sempre nos apoiando, que ele faça uma breve apresentação, tá? Eu queria muito agradecer a presença de vocês. Obrigado. Boa noite. Vou começar essa conversa aqui que eu acho que vai ser... O Cavi tem uma medida aqui na Caviflix, que é a Netflix viva, que se tornou estação. A gente sabe quando tudo dá certo, quando o Cavi chora. O Cavi está viajando, mas acho que o choro vai ser generalizado hoje aqui. Nós hoje vamos conferir um filme muito significativo para a história da LC e, eu acredito, para a história da mudança política que o Brasil passou no momento. Esse é um filme rodado no início de 2009, lançado no Festival de Brasília de então, lançado comercialmente no início de 2010, um filme que demarca a carreira de Fábio Barreto dentro de uma relação direta com a tradição do drama social e, de uma certa maneira, de um tipo de melodrama que se fez no Brasil, inspirado sobretudo pelo neorrealismo italiano. É um filme diretamente conectado, inspirado por um grande momento do Roberto Santos, que serviu como uma inspiração assumida para essa história que a gente vai ver hoje. Eu tive a oportunidade de estar no set de filmagem, de acompanhar o primeiro fim de semana de rodagem dessa produção, que à época foi classificado como um épico presidencial, um épico da história do cinema social brasileiro. E antes de tudo, eu queria passar a palavra aqui, queria ouvir Lucy, queria ouvir a Júlia, mas antes de tudo, queria ouvir o Barretão, que prometeu pra gente contar a história por trás dos... Como é que essa história que a gente vai ver hoje foi levantada? A palavra é sua, seu Luiz Carlos Barreto, a quem eu peço um aplauso de pé nessa sala. Seu Luiz, a palavra é sua. Bom, eu vou contar aqui uma historinha como surgiu a ideia de fazer esse filme. Ainda no primeiro mandato do presidente Lula, aí pelos anos 2004, 2005, quando ele estava estourando no Mensalão, e um dia eu estava em Brasília e fui visitar o Gilberto Carvalho no Palácio do Planalto. E aí falei com o Gilberto: ô Gilberto, eu sinto muita dificuldade em explicar quem é o Lula, porque nessas viagens que nós fazemos, Lucy e eu, em festivais, e quando pegamos um táxi, seja na Europa ou seja nos Estados Unidos, a maioria dos choferes de táxi perguntam, quando descobrem que nós somos brasileiros, perguntam: e o Lula? Antes
do Lula. A pergunta era sobre o Pelé. Depois que o Lula apareceu, aí a gente começou a sentir a repercussão dele no mundo inteiro. E nós sabemos muito pouco sobre o Lula. E então eu fui falar com o Gilberto que eu gostaria de fazer um documentário sobre o Lula. E o Gilberto, que era o secretário particular do Lula, falou: você não conhece o livro Lula, Filho do Brasil, escrito pela ex-secretária do Lula, que é uma jornalista, como é o nome dela? Denise Paraná. Denise Paraná. Denise Paraná. Denise Paraná. A Denise escreveu um belo livro e você tem que ler esse livro. Aí ele me foi lá na gaveta, os guardados dele, e me ofereceu um livro, me deu um livro. E esse livro eu devorei em 24 horas. Eu li e reli e cheguei à conclusão de que tinha que fazer um filme, não um documentário, mas uma adaptação daquele livro. E aí falei com o Gilberto, eu decidi fazer um filme baseado nesse livro. Eu queria que você me apresentasse essa moça para adquirir os direitos de adaptação, e ele prontamente atendeu e marcou no dia seguinte em São Paulo. Eu fui encontrar a Denise. E paralelamente ao livro, ela me contou uma série de histórias e que ela não tinha incluído no livro, né? E então, a partir dali, nós trabalhamos na adaptação junto com o Daniel Tendler, um mês tentando, aí depois de um mês de fazer uma limpeza no livro e extrair o sumo, aí nós chamamos o Fernando Bonassi. Fernando Bonassi, é um roteirista. Por coincidência, ele tinha sido aprendiz de mecânico torneiro também. Ele havia feito um curso no Senai de torneiro mecânico, igual o que tinha acontecido com o Lula. E ele era uma pessoa. Aí, em seguida, o Gilberto marcou um encontro com o presidente Lula e nós fomos os três, Fábio, o Fernando e eu, para um papo com o Lula. E ali naquele papo nós descobrimos que o Lula era um cineasta frustrado.
que ele começou a falar das imagens que deviam ser realizadas, até movimento de câmara ele indicou, sobretudo a parte que ele mais era fixado no livro era a viagem do Pau de Arara, a viagem entre... Isso estava muito presente E depois disso tudo, a Lucy deu uma rebuscada no roteiro e deu um formato final, que a Lucy é muito boa de roteiro. Todos os roteiros da LC Barreto, sejam produzidos ou não por ela, passam por ela. Ela tem muito amor à dramaturgia, gosto muito apurado sobre os truques dramáticos, né? E eu sou uma formação de jornalista, eu não gosto de ficção, eu gosto da realidade. É a minha formação de repórter. Eu adoro a realidade. Então, eu vou interromper. E é por isso que esse casal se completa. Porque ele é a realidade, o jornalismo, a realidade. Eu sou o sonho. Eu sou a música. Então, a gente faz uma boa dobradinha. Muito bom, muito bom. Deixa eu... Fala, bicho. Ele é o som e eu sou a imagem. É um canal audiovisual. Casal audiovisual. Uma vez, num festival em Havana, nós, numa entrevista coletiva, eu tive a inspiração de falar sobre nós, dar uma definição sobre essa dupla que surgiu não só com o casamento, mas com a vida inteira. Quando eu disse, nós somos produtores de filmes e de filhos. Então, essa família teve na origem esse peso inicial de uma pessoa que era inteiramente sonhadora, e a partir do som, a Lucy não só ela gosta da música, mas ela gosta do drama. O drama é uma permanente visão de mundo da Lucy. É tanto que ela perde não, ganha horas ouvindo. Ela tem um estoque de óperas em casa e eu vivo esse clima operístico. As nossas brigas, nossos conflitos são todos operísticos. Então, esse filme, ele é
não só sobre o maior personagem da história política brasileira, mas como também como um desdobramento do Vidas Secas. Aquela família do Graciliano que termina o filme emigrando, só que até e no filme do Lula eles pegaram um caminhão, um pau de arara. Essa família essa família é a família que chegou em Santos com Lula. Muito bem lembrado isso. Muito bom. É a continuidade do Vidas Secas. Muito bom. Tanto que o fotógrafo, que era o menino Gustavo Radbo. Gustavo Radbo. Ele quis fazer uma homenagem a mim, reproduzindo um pouco a fotografia do Vidas Secas no início do filme. Aquela cena toda ali da família pegando água no poço de água suja, né? Ali ele quis fazer um tom fotográfico parecido com Vidas Secas. E eu fiquei muito lisonjeado com a homenagem, porque realmente o Vidas Secas não me sai da cabeça até hoje os momentos de desafio, os momentos de filmagem daquele filme, no início, bem no iníciozinho do cinema novo, né? E é uma coisa que eu guardo sempre, que não preciso estar projetando o filme, ele está permanentemente sendo projetado na minha cabeça. Eu, às vezes, sonho filmando o Vidas Secas, que era uma filmagem que exigia o permanente olho no céu, para saber onde o sol ia ser coberto ou ser filtrado pelas nuvens, em vez de ser filtrado por uma lente da câmera. Isso foi uma coisa que o Nelson permitiu, essa liberdade de eu eliminar toda a tecnologia hollywoodiana que era muito imitada no cinema dos anos 60, 40, 50 e 60, até aos anos 70. A fotografia foi dominada por aquele tom da fotografia de Hollywood. Não existia uma fotografia da luz tropical. E então, o Vidas Secas inaugurou a fotografia da luz tropical. Você inaugurou essa fotografia, Luiz. Vamos passar, Lucia, eu queria te ouvir um pouco. Acho que o Luiz estava falando dessa questão da luz. Isso é uma coisa que eu queria te ouvir um pouco. Assim. Eu me lembro que quando o filme começou a ser rodado, eu estava no set acompanhando, fazendo a cobertura das filmagens para o Globo e conversando com o Fábio Barreto,
ele, diretor do filme, ele me falou uma coisa que eu nunca esqueci, que é assim: eu quero fazer uma biografia do Lula que seja um filme sobre mulheres. Por isso, eu quero que seja um filme sobre mães, porque o Brasil é uma mátria. O Brasil tem famílias e famílias sem pais, mas toda família tem uma mãe. E são as mães que põem esse país para frente, inclusive a mãe do presidente. Eu acho que você estava no set como produtora, mas também como mãe, porque a produtora de campo desse projeto é Paula Barreto, sua filha. Acho que nos últimos anos a LC está ganhando uma forma ainda mais vívida, né? Por conta dos empenhos da Paula de levantar novos projetos. Queria que você falasse um pouquinho da importância da Paula Barreto para esse filme, como é que foi ver a tua filha colocando um projeto como esse de pé. Primeiro eu quero desculpar a Paula, que ela não pôde estar presente aqui hoje. Ela teve um problema e ela se desculpa diante de vocês, porque essa produção foi um desafio para ela. Ela declara isso. Foi um filme feito em diversas locações, com um orçamento limitado, um tempo limitado, naturalmente, né? Então, eu diria que a Paula é uma produtora que eu gostaria de ser, viu? Porque ela tem uma visão não só dramática, quer dizer, de dramaturgia, como ela combina isso com toda uma objetividade e uma otimização com os orçamentos, como resolver essa questão toda. Isso é um aspecto da Paula. O outro aspecto dela é a possibilidade e a finalidade dela de balancear a produção da LC Barreto, de estabelecer um programa. Ela está sempre pensando num filme para a família, num filme de conteúdo mais social, num filme de uma discussão do momento. Ela é uma produtora bem diversificada. Eu me orgulho muito disso. E ela consegue formar, ela tem a possibilidade de aglutinar as pessoas com ela. As pessoas que estão com ela são, como é que eu diria, companheiras dela, né? Elas se juntam para o mesmo projeto. Então, eu sou muito orgulhosa. Mãe, é terrível isso. Mas, gente, não é coisa de mãe não, viu? Ela é muito boa. Muito bom. Eu te dou vocês. Eu assino e embaixo das palavras do Cid sobre a Paula. Eu acho que a Paula tirou tudo que tinha de bom nesta dupla e eliminou o que não prestava. Eliminou. Eu vou contar aqui uma historinha rapidamente para a gente passar a ver um filme. Depois do filme feito, alguns anos, 2 anos depois, 3 anos depois do filme feito,
e que nós produzimos um outro filme dirigido pelo Vicente Amorim, cujo final era um plano de cima do Cristo Redentor, e a história era de um imigrante nordestino que vinha do Caminho das Nuvens de bicicleta atrás de um emprego de R$1.000. Ele só aceitaria um emprego de R$1.000. E ele veio de bicicleta com a família do Nordeste. O último plano desse filme é em cima do Cristo Redentor, e aparecendo a ponte de Rio-Niterói. E o personagem pergunta: para onde vai aquela ponte? Aí alguém responde: para Brasília. Brasília. Quando nós mostramos o filme o presidente Lula lá no Palácio da Alvorada, ele viu o filme, depois ele falou: ô Barreto, se esse filme demorasse um pouco mais, esse cara viraria presidente da República. Ele se viu no filme. Sagacidade dele sem limite. Antes da gente... Bom, vamos ao filme. Deixa só a Julinha falar aqui. Eu queria, antes só de passar aqui para a Júlia, só falar uma coisa para vocês. Críticos de cinema gostam de citar críticos de cinema. Um dos comentários, eu acho que mais bonitos que foram falados sobre esse filme, à época da sua estreia, foi feito por um ator que há bem pouco tempo teve nessa tela, talvez um dos maiores atores da América Latina, que às vezes também era crítico, era cronista, foi muita coisa, mas sobretudo ele é uma espécie de símbolo da resiliência do cinema brasileiro. Um ator que se chamava José Wilker. O Wilker estava em cartaz com uma peça chamada A Cabra, no Teatro da Gávea, quando foi anunciada a filmagem do Lula, filme do Brasil. Aí ninguém sabia ainda quem ia fazer. Eu fui fazer uma entrevista com o Wilker e ele me perguntou assim: tá por dentro do filme do Barreto? Eu falei: tô. Aí ele me perguntou: quem é que vai fazer a mãe? Aí eu falei: Glória Pires. Ele falou: a Ana Magnani do Brasil. Aí ele me perguntou: quem que vai dirigir? Eu falei: Fábio Barreto, o único cara que sabe dirigir a Glória Pires no cinema à altura que ela merece. É esse o filme que a gente vai ver hoje, que teve esta moça aqui ao meu lado como assistente de direção. Como é que era trabalhar com o Fábio no set? Como é que foi ser assistente desse filme? Olha, é uma inspiração, porque foi um filme dificílimo, foi feito em Recife, vários lugares, no sertão, foi feito em São Paulo, em várias épocas, tem a família inteira muito jovem, depois a família inteira criança, depois a família inteira jovem, adulta, diversas épocas, né? E você sabe que a gente trabalhou, o Lula era um ator, a gente trabalhou ele, fez uma preparação e 15 dias antes de começar a filmar ele desistiu. Ele abandonou o filme. E a gente teve que rever todos os testes. Meu pai não se desesperou, muito calmo ele ficou, reviu os testes todos. E aí o Rui, que faz o Lula, fez um teste para enfermeiro. E aí meu pai falou: vamos conversar com esse camarada aí. E aí o primeiro assistente de direção, Marcelo, que era parceiro dele a vida toda, falou: não, você tá doido, o Rui, ele é negro. E aí o Rui ficou. Meu pai é uma pessoa muito sensível, muito apaixonado, era muito apaixonado pelo que ele fazia, tinha uma escuta muito atenta, como eu disse no quadrinho, muito preocupado com a equipe, muito atento à equipe, muito sensível à equipe, muito parceiro da equipe. E
eu acho que eu não tenho muito a dizer, acho que as pessoas têm que ver, porque a resposta está no filme, está nos filmes dele. É uma pessoa muito sensível, sempre muito preocupado com seus companheiros de trabalho e muito preocupado com a história que ele queria contar. E eu acho que o mais importante é o resultado que vocês vão ver. Ele é um grande parceiro, foi o meu que me criou e sempre que fez questão de me levar nos filmes dele, nos sets, e acho que é por isso que eu estou aqui acompanhando e a terceira geração aqui da empresa. Então, bom filme, se divirtam. Por favor. Não. E Júlia já está com um projeto, aliás, 3 projetos. Ela já fez assistências de direção e está pronta para dirigir. Está com 2 projetos. Você quer... Não. Vamos assistir o filme. Vamos assistir o filme, mas está pronta para seguir a carreira de diretora. Galera, aplausos para o casal. Agradecer a vocês, lembrando que a Mostra MC Barreto vai ter uma repescagem. Hoje é o último dia da programação oficial, mas a mostra segue. Dedicar essa sessão de hoje à cota de tela no Brasil. Opa!